Olá, meus queridos, estamos novamente juntos para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 9. Só o Senhor é Deus, só o Senhor soberano de todas as coisas, em poder, em virtude, em glória. E nós vamos estudar a partir de hoje a vida dos profetas. Nessa lição, particularmente, estaremos estudando a vida do profeta Elias. Elias é um dos grandes profetas da Bíblia, não só no Novo Testamento, como seu nome também é mencionado no Novo Testamento pelo próprio Jesus. Não é? Quando as pessoas questionam lá se João é Elias. Elias tem uma grande importância no ministério profético. Essa importância, ela se dá pelo fato da sua ligação com Deus, da sua autoridade, uma autoridade espiritual que era exalada na sua atitude, no seu porte, na sua maneira. Elias, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que isso era inevitável de não ser percebido. Isso trazia muito boas coisas para ele, em termos de autoridade, em termos de ser respeitado, mas trazia para ele também muitas angústias, muitas aflições, muitas perseguições. O povo de Deus é assim, o povo de Deus tem autoridade espiritual, caminha com o Senhor, mas também não está livre de sofrer em algum momento da sua história algum tipo de perseguição dado à natureza do seu ministério. Isso faz parte de todo aquele que quer andar com o Senhor. Mas antes disso, eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque realmente temos aqui uma gama de vídeos instrutivos que podem trazer muitas coisas boas para a sua vida. Essa igreja é uma igreja comprometida com a verdade, comprometida com o Evangelho, tem um compromisso com as Escrituras Sagradas e os valores do Reino de Deus. Então, você pode aí curtir o nosso vídeo, para o YouTube saber que você gosta, que esse nosso vídeo é relevante para a mídia social aí. Você pode se inscrever também, para você estar atento, e não se esquece aí de clicar no sininho, ativar o sininho, para que você possa receber todas as notificações referentes aos novos vídeos e as transmissões ao vivo que nós fazemos aqui da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Para nós darmos início à lição, eu quero só deixar para você de que você vai encontrar aí na nossa descrição do vídeo o link para a página da Convenção Fluminense, que tem a nossa revista, a revista Palavra e Vida, os reis e os profetas de Israel. Você pode clicar no link e ir lá. Aí você também vai encontrar os endereços de nossas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, onde você também pode acompanhar aí a movimentação da igreja, os nossos cultos. Você pode acompanhar também o que acontece aqui na CID Cabo Frio, tá? Também tem aí a localização da igreja, se você é daqui de Cabo Frio, se você é daqui da região, você quer vir aqui pessoalmente ao templo, você é nosso convidado, pode vir, que você vai ser muito bem recebido. Nós vamos ficar muito felizes em receber você, ok? Então, vamos à nossa lição de número 9, só o Senhor é Deus. Como dito, o protagonista da nossa lição é o profeta Elias. O ministério profético de Israel, ele foi muito forte durante a monarquia. E Elias é uma figura que tem um papel muito especial. Por quê? Porque Elias tinha sua autoridade espiritual não só reconhecida pelo povo de maneira geral, pelo povo, pelos plebeus, pelos servos, pelos reis de Israel, pelo povo de Israel, mas também pelos reis de Israel e os reis de Judá. O profeta, ele tinha essa figura, ele tinha esse papel tão importante no reino, porque ele transmitia a vontade de Deus aos reis e a vontade de Deus para o povo. Elias, ele fez muito no seu ministério,
muitos milagres foram feitos por Elias, muitas coisas, muito combate às heresias, combate à idolatria, combate à desobediência a Deus pelo povo. Elias, ele foi enfático na sua vida em combater tudo isso, não é? Hoje a gente vai refletir sobre isso, né? Sobre a vida de um servo de Deus, um homem de Deus, assim dito, né? Assim reconhecido no meio do povo, um homem de Deus, aquele que tinha uma comunhão grande com Deus, uma comunhão tão pessoal, tão estrita, estreita com Deus, que ele podia ser identificado por essa escolha, por esse chamado que tinha do Senhor. Elias, como disse, ele tinha coragem de denunciar a corrupção, o pecado, né? as experiências, e também teve muitas experiências extraordinárias no seu ministério, dada a sua autoridade, o seu poder e a sua relação com Deus. Elias era um homem sem medo. No seu ministério, Elias foi especialmente reconhecido pela sua coragem, tá? Coragem. A característica mais peculiar, a característica mais visível de Elias era a sua coragem. Elias não tinha medo de falar aquilo que Deus mandava, ele não tinha medo de transmitir a sua mensagem, ele não tinha medo de encarar os reis, ele não tinha medo de encarar o povo, não havia medo em Elias, porque Elias confiava no Senhor e sabia que se aquela mensagem precisava chegar, Deus era com ele e ele ia lá transmitir aquela mensagem, e aquela mensagem ia ser ouvida pelo povo, ia ser ouvida pelos reis. Não havia medo em Elias. Elias era um servo destemido, ele era um servo corajoso, né? Elias ele tinha a sua característica e a sua autoridade espiritual eram tão grandes, queridos, que a sua cidade ela passou a ter notoriedade por causa de Elias, porque Elias veio de lá, né? Elias era conhecido como Elias o Tesbita, né, de Tisbé, que não era uma cidade muito, era da tribo de Gileade, não era uma cidade importante no reino de Israel, não era uma cidade vamos dizer, com proeminência no meio do povo de Israel, mas a cidade ficou conhecida por quê? Por causa da pessoa de Elias, por causa do profeta Elias. E esse profeta, né, ele era tão marcante que ele deu visibilidade à sua origem, do lugar de onde veio, né? Isso é uma característica muito importante que tem que ser muito observada. Apesar da origem simples, né, do profeta Elias, apesar da sua... E ele vinha de uma cidade assim, de pouco destaque, ele foi tremendamente usado por Deus. E por causa dessa comunhão que ele tinha com Deus, ele causou um grande avivamento no povo de Israel. A mensagem era sempre que o povo estava desobedecendo, que o povo precisaria rever a sua posição em relação a Deus, rever a maneira como adorava, rever a sua submissão à idolatria implantada por causa dos profetas de Baal, por causa particularmente da rainha Acabe, que tem muito rainha Jezabel, mulher do rei Acabe, que tinha assim muita veneração, muita adoração pelo deus Baal, e tinha um poder muito grande junto ao rei, que o fez pecar, que o fez adorar esse Deus e fez o povo se render a esse Deus. Então Elias veio e combateu isso de forma muito veemente, muito firme. Em momento nenhum ele recuou, ele foi adiante, combateu tudo isso, trouxe todas as mensagens
da parte de Deus para Acabe e para Jezabel, todos os momentos, toda vez que Deus o mandava ao rei, ele ia lá e falava ao rei tudo que Deus mandava, e ele dizia para o rei que ele precisaria se converter, que ele estava andando nos maus caminhos dos reis anteriores de Israel, que ele estava fazendo era errado, ele estava se afastando de Deus e estava levando o povo a se afastar de Deus, e que isso haveria um preço a ser pago. E por isso ele começou a ser perseguido pela Jezabel. Jezabel era uma rainha muito má. Ela também era uma mulher destemida, era uma mulher que queria encarar, que queria calar a voz de Elias, mas Elias não se rendeu, Elias não se encolheu diante da ameaça da rainha Jezabel, e ele foi então e levou da parte de Deus todas as mensagens, todos os recados que Deus tinha dado através de Elias. Ele fez muitas coisas enquanto homem de Deus, enquanto profeta em Israel. Ele foi até Sarepta, uma das cidades onde Baal era fortemente adorado, e essa cidade estava numa miséria muito grande, uma época de muita escassez. Então ele vai lá, amando de Deus, e chega numa determinada casa e fala para a viúva que ela deveria fazer um bolo para ele, e ela diz que não tem alimento. Então ele manda ver que ela tem um pouco de farinha, de azeite, então ele manda que ela pegue tigelas de azeite e derrame nas outras tigelas o azeite que ela tem, até que ela não tenha mais, até que não saia mais nenhum azeite da tigela. E depois ela vem e vende aquele azeite, e aí ela tem o sustento dela, o sustento do filho dela, e também ela acaba alimentando Elias ali, que foi para aquela cidade. E nesse ínterim, essa viúva, ela perde o filho dela, o único filho dela, morre. E ela vai até Elias e diz: não, homem de Deus, por que ele veio até ela, por que ele trouxe aquilo para ela? Então Elias vem ao encontro do menino, lhe debruça o seu corpo sobre o menino, e o menino ressuscita, o menino volta à vida. Isso é uma das grandes obras do ministério de Elias. Isso é uma das grandes obras. Isso é um testemunho assim, de forma brilhante, de forma inquestionável, da presença de Deus na vida de Elias. Aquele azeite que não para de jorrar da tigela até que todas as outras tigelas estejam cheias. A ressurreição do jovem, do menino, filho da viúva. E não para por aí, né? Elias, ele clama a Deus, e Deus traz chuva, né? Seca, houve uma seca, as coisas não indo bem, as lavouras não produzindo o que teriam que produzir, e Elias vai, ora a Deus, e Deus responde trazendo chuva para aquele tempo. Elias vai lá e fala para o rei que Deus vai derramar chuva, e ora a Deus, e Deus faz chuva e faz cessar aquela coisa. Elias, ele fez muitas outras coisas. Um dos grandes destaques do seu ministério é o desafio que Elias faz aos profetas de Baal. Elias propõe ali um desafio muito interessante, porque ele desafia todo o povo e todos os profetas de Baal, e também os profetas de Azerá, né? E propõe um desafio no Monte Carmelo, né? E fala que os profetas tragam 2 touros, e ele também traria a mesma quantidade, e traz lenha, e faz o altar, e prepara o touro para a oferta, para o sacrifício, e bota sobre a lenha. E o desafio era o seguinte: aqueles profetas, eles teriam que clamar
Eles teriam que clamar ao Deus Baal e Baal teria que acender o fogo. Quando o povo sacrificava ao Senhor, quando o holocausto era preparado, o povo levava a lenha, fazia o altar e também levava o fogo para queimar a oferta. Elias, ele vai além. Olha a fé de Elias. Elias não leva o fogo, ele leva a lenha, ele leva o animal, ele bota o animal no altar. Os profetas de Baal fazem o mesmo. E aí os profetas, ele manda que os profetas clamem a esse Deus, o Baal, para que ele acenda o fogo do holocausto e queime a fogueira, e queime o incenso, queime o sacrifício, queime o holocausto. E eles oram, clamam, e não vai. Elias chega a ser sarcástico. Ele pergunta se Baal não foi viajar, se não está dando uma voltinha. Porque o desafio era o seguinte: o Deus que tocasse fogo no altar, que fizesse surgir o fogo do altar para queimar a oferta, esse Deus era o Deus verdadeiro. E aí depois os profetas de Baal não conseguirem desesperadamente de gritarem e Elias falar para eles: o Deus de Baal de vocês é surdo, não está ouvindo o grito de vocês. Então Elias vai, clama ao Senhor, e Deus, ele faz fugir o fogo na lenha, queima o fogo da lenha e faz com que o sacrifício do altar seja totalmente queimado. Recebe essa oferta, recebe esse holocausto. E aí Elias prova não só para os profetas de Baal, não só para Jezabel, não só para o povo que estava ali vendo aquele desafio, que o Deus de verdade é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Ok? O resultado da oração lá expresso em 1 Reis 18:38 mostra que o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o altar. Em resposta, o povo bradou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas mais adiante na narrativa bíblica, o profeta Elias ainda sentenciaria da parte de Deus ao rei Acabe por usurpar a vinha de Nabote. Então, Elias confrontava até o rei. Ele era extremamente corajoso. O que houve? O povo se rendeu, né? O povo se rendeu àquele... O povo se rendeu ao poder de Deus, à grandeza de Deus. Eles puderam comprovar com seus olhos que Deus é muito maior do que o rei Baal, que o rei Baal não é de nada, que o rei Baal não fazia nada, e que Deus sim é o Senhor. E o povo, quando clama, Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o povo está reconhecendo a divindade e o poder de Deus. E quando o povo reconhece a divindade e o poder de Deus, reconhece conjuntamente a autoridade espiritual do profeta Elias, do homem de Deus, daquele que é o homem de Deus. Não é isso? Então, o que podemos aprender com isso? Não é isso? O que podemos aprender com isso? Qual lição que vamos tirar daqui? Em conformidade com isso, podemos aprender que, a despeito do enorme privilégio que temos de servir ao Senhor, devemos entender que somos apenas instrumentos para o louvor e a glória de Deus. Apesar de Elias ter feito isso, apesar de Elias ter orado, ter caído fogo do céu, apesar de Elias sair vencedor, entre aspas, do desafio, que o vencedor verdadeiro é o Deus que queimou a oferta, que trouxe fogo do céu. Esse é o verdadeiro vencedor. E Elias não quis glória para ele. Elias não quis glória para ele. Ele simplesmente reconheceu a glória de Deus. Ele simplesmente apontou. E o povo reconheceu isso, querido. O povo reconheceu quando diz:
O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo está dizendo que é Deus. Eles viram Elias orar, eles respeitam Elias, eles reconhecem a autoridade espiritual de Elias, mas eles sabem que quem tocou o fogo do céu e queimou o altar e fez com que a oferta se valesse foi o próprio Deus. Então a glória era de Deus. Com efeito, ou seja, com efeito, não precisamos estar em busca de glória própria. O homem de Deus, o servo de Deus, ele não está buscando glória para si, ele está buscando fazer a vontade de Deus. E esse reconhecimento, essa autoridade, tudo que vem com isso, é uma consequência do amor a Deus e da vontade de servir o Senhor. Não é isso? Pois, quando estamos do lado do Senhor, com sinceridade, Ele nos torna, Ele nos honra, fazendo-nos participantes da sua glória. Isso é reflexo, queridos, reflexo. É a glória de Deus refletida através da minha vida, através da sua vida, através de todo aquele que serve o Senhor. Existe uma diferença em buscar a glória para si e refletir a glória de Deus. Obviamente, quando nós somos um instrumento que é usado para fazer e manifestar a glória de Deus, a glória de Deus está refletida através de nós. Ele nos honrou, Deus nos honrou, fazendo o quê? Participantes da sua glória. Através de nós ele fez aquele ato, ele executou aquela obra e nós não passamos despercebidos porque fomos obedientes a Deus. A gente não procura glória para si, mas a gente simplesmente, quando a gente faz aquilo que Deus quer, quando a gente trabalha com galhardia para o Senhor, Deus faz com que a sua obra se realize e nós participamos da sua glória e somos honrados pelo Senhor, porque nós não estamos buscando glória para nós mesmos. E, consequentemente, o que acontece com todo mundo, Elias foi envelhecendo, Elias foi cansando, Elias foi ficando sobrecarregado da luta e dos desafios do ministério e cansou. E precisava ali, em uma conversa com Deus, Deus orienta que busque e prepare ali o seu sucessor. E Elias, ele encontra um jovem Eliseu e unge Eliseu para o ofício profético, lançando a sua capa sobre ele. A partir disso, o profeta Elias foi seguido por Eliseu. A gente vai encontrar isso lá em 1 Reis 19, de 19 a 21. Mais adiante, Elias repreende o rei Acasias por este consultar um Deus pagão, Deus dos filisteus, e não o Senhor. Quer dizer, mesmo ainda já velho, cansado, mesmo preparando ali um sucessor para estar consigo, Elias ainda vai lá e bate em frente com o rei Acasias, o rei de Israel, e dizendo para ele que ele foi consultar um profeta pagão, um adorador de um Deus pagão, Deus dos filisteus. Assim era Elias, né? Aquele cuja vida fora marcada por experiências extraordinárias de fé, obediência, fidelidade a Deus, terminou a sua missão neste mundo de igual modo extraordinário. Elias, queridos, Elias não viu a morte. A Bíblia diz que Elias não viu a morte. 2 homens na Bíblia não viram a morte: Enoque e Elias. Elias, ele foi carregado aos céus, ele foi levado por Deus, por anjos, em carruagens de fogo, e foi embora. Ninguém achou Elias, ninguém achou o corpo de Elias, ninguém achou o pedaço de Elias. Isso porque Deus o tomou para si. Ele foi lá e levou. Ele não viu a morte. Então era a sua
intimidade com Deus, tal era a maneira como Deus apreciava a sua obediência, a sua fidelidade, a sua disposição de estar sempre fazendo a vontade de Deus, a sua fé, a sua confiança no Senhor. Isso foi de maneira espetacular. O seu ministério foi espetacular. E também, de maneira espetacular, Elias ascende aos céus e é carregado para Deus sem que experimente a morte. A morte tão ameaçada, tão predita, tão buscada por Jezabel, ela não aconteceu. De maneira extraordinária, de maneira especial, Deus toma para si o seu servo. Toma para si o seu servo. Ninguém achou o corpo de Elias, ninguém achou o resto de Elias, ninguém achou Elias vivo em outro lugar, nada. Ele foi, de maneira sobrenatural, carregado para a presença de Deus. Uma honra, uma recompensa, um privilégio, dada a sua coragem de fazer a vontade de Deus num mundo de aflições, num mundo de luta, num mundo de confronto, num mundo de pecado, num mundo de adversidades tamanhas, extremas, num mundo de devassidão. Ele não se rendeu, ele não se calou, ele não teve medo de lutar. Isso foi recompensado por Deus, de maneira que Elias ele foi transladado ao céu, levado ao céu numa carruagem de fogo. Assim diz o texto bíblico. E como eu acredito na Bíblia, eu creio que foi feito sim, dessa forma. O profeta Elias foi um servo de grande valor. De grande valor, gente. Valor inestimável, valor brilhante, dado a seu comprometimento, seu compromisso com Deus. Seu amor por Deus era tão grande, seu compromisso com a palavra de Deus era tão grande, que Elias era um homem valoroso, conhecido como homem de Deus. Concluindo, nós refletimos hoje sobre a vida do profeta Elias. Sem dúvida, um dos personagens mais interessantes e enigmáticos do Antigo Testamento. A sua origem, em meio a tantos desafios, a sua coragem em meio a tantos desafios, a sua ousadia em denunciar a corrupção, o pecado, tanto do rei quanto do povo, e as suas experiências extraordinárias certamente nos inspiram a obedecer e a servir ao nosso Deus. Isso, Elias, é de inspiração do serviço ao Senhor, o amor à obra, a disposição, a coragem, o desafio, também ali o preparo do seu sucessor, aquele que viria após ele e que continuaria a obra, dado que o tempo de Elias havia chegado ao fim. Pensar e agir. Você já se sentiu incapaz na obra de Deus e o Senhor te abençoou grandemente? Você já se sentiu incapaz? Você precisa fazer tal coisa pela obra, precisa fazer tal coisa. Mas eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Já se sentiu assim? E quando você disse, eis-me aqui, fez aquilo que Deus quer, você foi grandemente abençoado por ter obedecido e ter sido fiel ao Senhor? Isso já aconteceu na sua vida? Já aconteceu na minha? Já aconteceu na sua? Você teria a ousadia do profeta Elias para denunciar o pecado das autoridades sem medo da repressão? Sem encarar? Você chega lá na cara do presidente, do ministro, do deputado, do senador, dizer para ele, do juiz, dizer para ele que ele estava no pecado, que ele estava corrompendo o povo, que ele estava levando o povo à imoralidade, levando o povo ao pecado, levando o povo à desobediência a Deus. Você teria coragem de encarar isso sem medo de ser reprimido, sem medo de ser preso, sem medo de ter a cabeça arrancada, sem medo de ser posto na cruz de cabeça para baixo? Você teria isso? Você faria isso? Você teria essa coragem? Teria essa força no Senhor para fazer isso?
Você ouviria o Espírito e deixaria Deus agir através da sua vida, ainda que isso te custasse caro? Essa é a pergunta do povo. Uma vez você viveu uma experiência extraordinária com o Senhor? Já. Eu já vivi várias. Você já viveu? Você já viveu uma experiência extraordinária? Deus já fez algo na sua vida que te surpreendeu de maneira poderosa? Pois é, na minha vida Deus fez isso mais uma vez. Ultimamente ele tem feito com uma certa frequência. Coisas extraordinárias. Deus faz quando a gente crê de todo o coração. Quando a gente não abre mão de ser obediente a Deus, quando a gente não abre mão de servir o Senhor, quando a gente reconhece que a obra é maior do que a nossa própria existência, quando a gente não se corrompe, com certeza coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Já aconteceu na minha, pode acontecer na sua também, com certa frequência, se você estiver disposto a caminhar com Deus, a ser obediente, a fazer a sua obra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que você tenha uma semana excelente. Nós nos vemos no próximo domingo com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, não esqueça, vem aqui à igreja, fale que você nos acompanha pela internet, que você acompanha a EBD pelo YouTube, e vem cá que a gente vai ter a alegria de te dar um abraço, receber você aqui com toda a alegria de coração, no nosso tempo, que você é muito bem-vindo a essa casa, pode acreditar. Deus abençoe.